Olá, meus irmãos, boa noite. Prazer estarmos aqui de volta e você aí nos dando esta oportunidade de chegar à sua casa mais uma vez com esse nosso culto de quarta-feira à noite. É sempre um prazer enorme poder chegar à presença de Deus e agora, principalmente, a presença dos irmãos aí na vossa casa. É um prazer enorme. Saudade, com certeza, é muito grande. Mas a gente crê, meus irmãos, sobretudo, que esse tempo vai passar. A gente não tem uma data precisa, muitas pessoas nos ligam perguntando quando é que nós vamos voltar ao culto, mas a verdade é, irmãos, ninguém sabe ainda, mas vamos aguardar e saber que Deus na hora certa vai fazer com que tudo isso acabe e a gente possa voltar a congregar. Não vejo a hora de poder estar aqui com os irmãos para a gente louvar a Deus juntos, tá bom? Hoje eu quero novamente voltar a conversar com os irmãos sobre um salmo. Semana passada nós falamos sobre um salmo, Salmo 136, e hoje eu quero novamente conversar com os irmãos, esse bate-papo nosso aqui, no Salmo 146. Hoje eu quero falar de um salmo muito especial, muito bom para que a gente possa meditar. Eu quero pensar com os irmãos juntos. Mas antes, deixa eu te dar uma boa notícia. Os irmãos têm acompanhado aqui os cultos que nós temos feito aqui e a gente tem sempre falado de duas pessoas muito carinhosamente. A Andréia, a esposa do Marcelo, e o John, o esposo da irmã Simone. E eu recebi uma notícia muito boa de que a Andréia já está respirando sem ajuda de aparelhos e já está numa sala respirando normalmente. E dentro em breve, irmãos, nós teremos a melhor notícia ainda, de que eles estão em casa, já não testa mais positivo para a Covid-19 e certamente daqui a pouquinho nós teremos outras respostas positivas aí, não só da Andréia, mas também do nosso irmão John, tá bom? Então, se você puder, pegue a sua Bíblia agora e vamos meditar juntos nesse salmo muito especial. Eu considero esse salmo um salmo muito especial porque ele faz parte dos 5 últimos salmos do Saltério aqui, onde nós vamos estudar um pouquinho e pensar juntos sobre o que ele nos ensina, o que ele traz de bom para a nossa vida. Então, o salmo começa com um aleluia. Ele diz assim: aleluia, louvai, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. O salmista diz: não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, e eles tornam ao pó nesse mesmo dia, e perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e que mantém para sempre a sua fidelidade, e que faz justiça aos oprimidos, e dá pão, irmãos, a quem tem fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém, transtorna o caminho dos ímpios. Verso 10 ele fecha mostrando de fato a diferença que há entre a transitoriedade do homem e a eternidade e o poder de Deus. Ele diz: o Senhor reina para sempre. O teu Deus, meu irmão, meu Deus, o nosso Deus, o Senhor reina de geração em geração. E ele finaliza dizendo aleluia. Meus irmãos, dos 150 salmos registrados nas Escrituras, os 5 últimos deles, de modo muito sequencial, representam uma das partes mais importantes de todo o saltério. E a gente pode avaliar isso olhando, porque todos eles voltam a atenção para uma única direção. Se você é curioso e gosta de observar isso com carinho, perceba que do 146 ao 150, uma só direção o salmista nos conduz e conduz os seus leitores. A louvar o nome do Senhor. E como, irmãos, é saudável a vida cristã, o momento de adoração.
eu tenho uma prática na minha vida de acordar todos os meus dias cantando uma canção. Os irmãos conhecem o meu hino nacional. Só em Jesus posso esperar. Só nele posso esperar. Mas há outras canções que norteiam a minha vida. Então louvar é a parte central da vida do cristão. Se você tem um problema, e por mais grave que ele seja, louve ao Senhor. Se está feliz, louve ao Senhor. Se está doente, louve ao Senhor. Olha como é que o Salmo 146 começa. O salmista começa com um voto que louvaria o nome do Senhor por toda a sua vida. No Salmo 147, o salmista diz que é bom e amável ou agradável prestar adoração condigna a Deus, ou seja, ele diz que isso é agradável, é amável prestar adoração digna ao Senhor. No 148, ele convida a todos nós nos juntarmos a toda a criação para louvarmos a Deus. A tônica de todos os salmos do 146 ao 150 é um chamado para que a gente possa louvar ao Senhor. O 149, ele já admoesta a louvar a Deus com alegria. Parece-nos que nesses dias que nós estamos enfrentando essa pandemia no mundo, algumas pessoas perderam a alegria. Mas o salmista hoje nos convida a louvá-lo com alegria. Independente da situação com que nós estamos vivendo hoje, louve ao Senhor com alegria. E ele fecha o Salmo 150 e diz onde nós devemos louvar. E se você puder, vá lá no Salmo 150, ele diz onde nós devemos louvar e por quê. Ele diz, aleluia, louvai ao Senhor no seu santuário. Que saudade de poder estar aqui com os irmãos, louvando ao Senhor nesse santuário. Que saudade que dá, irmãos. Nós entramos aqui na igreja às vezes, estou aqui praticamente todos os dias, venho aqui quase todos os dias, e quando eu chego naquele santuário, nos santuários que a igreja tem, eu sinto uma falta desse público chegando, as pessoas chegando no seu trabalho, dobrando o seu joelho no chão. Mas irmãos, isso vai passar, e o nosso louvor a Deus vai aumentar ainda mais o nosso desejo de estar aqui na casa do Senhor. Então ele vai dizer no Salmo 150 onde nós devemos louvar e por quê. Ele vai terminar dizendo, louvai-o no firmamento, obra do seu poder e pelos seus poderosos feitos. Nós louvamos pelo Senhor e por tudo que Ele é, irmãos, muito mais do que Ele tem feito. Mas hoje eu quero olhar com carinho para esse salmo, eu quero que você possa dar uma olhadinha com todo carinho, como o salmista nos faz aqui convites especiais. E o primeiro convite que ele faz é exatamente o do versículo 1 e 2. É um convite para que a gente possa louvar o Senhor durante quanto tempo, irmãos? O ser humano, ele muda de momento para momento da sua vida. As situações que ele vem atravessando pode talvez aumentar o seu momento de adoração e louvor, mas há momentos na sua vida em que ele, por viver uma adversidade, ele deixa de cantar, ele deixa de bendizer o nome do Senhor. E o salmista está dizendo, louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Irmãos, que não falte alegria no seu coração nesses dias para você louvar. E ele nos exorta, ele nos convida a louvar a Deus enquanto vivermos, irmãos. Enquanto tivermos fôlego de vida, vamos louvar o nome do Senhor. Mas o versículo 3 em diante, ele vai nos convidar, irmãos, a algo que nós precisamos ter muita atenção nesses dias. Em quem nós temos colocado a nossa confiança. E o salmista aqui nos dá uma riqueza de detalhes, o porquê nós devemos confiar em Deus e o porquê nós não devemos confiar nos homens. Ele nos exorta e nos convida a não confiar nos homens. Olha o que diz o texto: não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens. O salmista está dizendo para mim e para você, não confieis em homens de qualquer espécie, de qualquer categoria. Em outras palavras, está dizendo, pode ser rico ou pode ser pobre, pode ser príncipe ou filho dos homens.
Pode ser alguém com uma capacidade intelectual e financeira muito boa, ou talvez um simples e mero mortal. Não confieis em príncipes, não confieis nos filhos dos homens. Aí ele dá razão, irmãos, porque nós não devemos confiar em qualquer categoria de homens, quer pobres, quer ricos, quer príncipes ou pessoas comuns. Ele nos dá razão, ele vai dizer em quem não há salvação. Nós não devemos colocar a nossa confiança em quem não tem possibilidade nenhuma de mudar nada na nossa vida, não acrescenta absolutamente nada, e ele dá ainda mais razão. Por quê? Porque saindo o Espírito, eles tornam ao pó nesse mesmo dia, e perecem os seus desígnios. Então o salmista está nos encorajando nesses dias a não confiar em homens, irmãos. Mas pastor, a gente tem que entender que existem pessoas da ciência que estão aí de forma muito relevante falando. Irmãos, respeitamos a ciência, respeitamos todos esses homens, mas eles são falhos, eles cometem suas falhas, eles têm talvez até a boa intenção de querer promover uma certa paz, e outros até mais, talvez desespero ainda nas pessoas, mas confiar em homens de espécie alguma é o convite do salmista, porque saindo deles o Espírito, tornam ao pó, seus desígnios desaparecem, não há salvação nele. Mas o salmista vai nos dizer em quem confiar e por que confiar. Versículo 5, ele vai dizer: bem-aventurado, feliz é aquele que tem aqui, irmãos, tem a ideia de pertencer. Bem-aventurado aquele que pertence ao Deus de Jacó, ou ao Deus de Jacó, e tem ele por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus. Olha, irmãos, coloque a sua confiança neste Deus. Aí ele vai dar uma lista, ele vai colocar aqui talvez tantas razões para que a gente possa colocar a nossa confiança nele, e não nos homens, não nos príncipes, que talvez aqui, se eu colocasse só o versículo 6 para os irmãos, seria suficiente. Das 10 razões que eu tenho aqui, seria suficiente a primeira razão do versículo 6, para que nós não precisássemos temer coisa alguma. Mas infelizmente, nós somos muito pequenos na nossa fé. Há horas que nós estamos com uma fé que nada nos abala, e há momentos que uma só palavra, uma só situação já mexe com a estrutura completa da nossa vida. Mas o salmista diz: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó. Então ele nos convida a louvar durante toda a nossa vida. Segundo, ele nos convida a não depositar a nossa confiança em quem não há salvação, em quem saindo deles o Espírito, ou seja, eles morrendo, eles tornam para o pó e perecem todos os seus desígnios. Mas agora ele nos convida, nos encorajando a colocar a nossa esperança no Deus de Jacó, a qual pertencemos. Irmãos, eu pertenço a Deus, você pertence a Deus. Deposite toda a sua confiança no Senhor, isso vai passar. Pastor, é fácil para o senhor? Não é não, irmão. Você pode pensar que para nós que estamos aqui falando é fácil. Pastor, é fácil o senhor falar? Não, não é fácil. Há dias que às vezes eu sento com minha esposa, sento com meus filhos, sozinho, entro no meu carro, vou fazer alguma atividade, eu fico pensando: Senhor, quando isso vai passar? Quando isso vai terminar? E vem, de certa forma, preocupações no meu coração. Medo não, irmãos. Medo não. Não tenha medo. Preocupe-se, é normal, mas medo não pode dominar o nosso coração. Mas o salmista nos convida a depositar toda a nossa esperança no Senhor, que Ele é nosso auxílio, e Ele dá as 10 razões para que a gente possa depositar toda a nossa confiança dela. Se você quiser 10, eu te dou, mas uma só bastaria. E o versículo 6 vai dizer que fez os céus
e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Que maravilha, irmãos! Que coisa maravilhosa! Que nós podemos confiar e depositar a nossa esperança num Deus que nos salvou, num Deus que nos renovou a fé e nos renova todos os dias, e esse Deus fez todas as coisas. Esses dias mesmo, com a maré alta, ondas vindo do mar invadiram cidades, quebraram calçadões, destruíram aí paredes de hotéis, vidraças, destruíram carros, e hoje o mar está, como diz o outro, de almirante, o mar está calmo. Assim é a nossa vida quando nós confiamos em Deus. Tem dias que nós estamos agitados, o mar está revolto, mas vai ter uma hora que Deus vai fazer com que o mar fique brando. Calma, irmão, fique tranquilo, não coloque a sua confiança em homens, coloque a sua confiança no Deus. Que Deus é esse, pastor? Que o salmista diz que fez os céus, a terra e o mar e tudo que neles há, e mantém. O mar estava agitado, hoje ele está quietinho. Ele estava invadindo cidades, hoje ele está quietinho, com aquelas ondas baixas, onde as pessoas podem até entrar para dar um mergulho. Mas ele ainda vai além. Ele diz que faz justiça aos oprimidos e dá pão a quem tem fome. Segunda e terceira razão para que você possa confiar plenamente no Deus a quem você pertence. Ele diz: bem-aventurado aquele que pertence ao Deus de Jacó e tem ele por seu auxílio. Então, esse Deus, além de fazer os céus e a terra, ele faz justiça, irmãos. Ele faz justiça. Eu não sou político, não gosto de falar de política, não entendo muito disso. O que eu leio para mim, não discuto política com ninguém, perco a discussão e ganho um amigo, mas o que nós temos visto é uma gama de pessoas se levantando, oportunistas nesse tempo, principalmente dessa classe, onde aproveitam o sofrimento mundial para talvez enriquecerem, para talvez encherem o seu bolso, tirando do pobre, oprimindo o humilde, oprimindo o trabalhador, irmãos. Mas esse Deus a quem nós confiamos e pertencemos não só fez os céus, não só mantém a sua fidelidade, é um Deus que faz justiça aos oprimidos e dá pão a quem tem fome. Não vai nos faltar absolutamente nada. Domingo eu dizia que nós valemos, segundo as Escrituras, muito mais do que os pardais. Nós temos mais valor do que os lírios do campo, e ele chama os seus discípulos, Jesus chama os seus discípulos e diz: vós valeis muito mais do que isso. Não andem ansiosos por causa do que vocês vão comer, beber ou se vestirem, porque eu cuido de vocês. Mas o salmista avança, irmãos, eu quero encorajá-los a depositar a sua confiança, não em homens, mas no Deus que fez os céus e a terra. Ele diz: e que liberta os encarcerados, que abre os olhos aos cegos. Quantas pessoas estão nesses dias, irmãos? Como eu mencionei no próprio domingo, o medo, a incerteza, a insegurança em dado momento da nossa vida nos impede de enxergar o que está do nosso lado e quem está do nosso lado. Eu exemplifiquei com aqueles 2 homens caminhando de Jerusalém para Emaús, onde Jesus para do lado deles e pergunta: o que vocês discutem enquanto caminham? E só após Jesus partir o pão e explicar as Escrituras para eles, foi que os olhos deles foram abertos. Irmãos, que o Espírito de Deus abra os seus olhos para que você possa depositar toda a sua confiança no Deus que fez os céus e a terra e que mantém a sua fidelidade. Deus não é abalado em sua fidelidade, em manter o seu povo, em cuidar do seu povo, em julgar a causa do oprimido e dar
pão àquele que tem fome, Ele liberta os encarcerados, Ele abre os olhos aos cegos, Ele levanta os abatidos. E nessa palavra eu quero dizer para você nessa noite, que o Espírito do Senhor levante você que está abatido na sua casa, você que está aí talvez angustiado na sua alma está tremendamente abatida, abalada, que o Senhor levante você, meu irmão, que está abatido, que está abatida. Creia nisso. O Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino. Nós nessa terra somos esses peregrinos, irmãos. Nossa pátria não é aqui, nossa terra não é aqui, esse lugar é de passagem. Enquanto isso, Ele está guardando a nossa vida. O Salmo 121 tem um relato histórico muito interessante. Eles tinham, enquanto caminhavam para o templo, eles tinham medo dos salteadores, eles tinham preocupações com o sol escaldante, ele tinha preocupação em talvez o frio da noite. Então o salmista, ele começa o salmo: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele afirma: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E ele começa: Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Eles tinham medo de cair, tropeçar e ribanceira abaixo morrerem. Eu não permito que os teus pés vacilem. Não dormita o guarda de Israel, o Senhor é quem te guarda, a sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Ele diz: Ele guardará de todo mal. Ou seja, guardará dos males que eles estavam talvez com medo. Guardará a entrada e a saída, agora e sempre. Então, creia nisso, meu irmão. O Senhor guarda o peregrino, Ele ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. Ele transtorna o caminho, Ele embaraça o caminho daqueles que aborrecem a Ele. O Salmo 18, eu quero ler este último texto bíblico com os irmãos. O Salmo 18, ele tem dois versos aqui que me chamam muito a atenção, que é o verso 25 e o verso 26. Ele diz: para com o benigno te mostras, com íntegro, também íntegro, com puro te mostras, com perverso, inflexível. Nós devemos olhar para um Deus que Ele levanta o abatido, abre os olhos aos cegos, liberta os encarcerados, que guarda o peregrino, que ampara a órfã e a viúva. Mas nós devemos olhar para um Deus também que julga a causa dos oprimidos e transtorna o caminho dos ímpios. Irmãos, homens maus que estão se levantando nesse tempo para aproveitar do povo humilde, eles tropeçarão e cairão, porque Deus vai julgar a causa desses homens, irmãos. Ele vai julgar a causa do órfão e da viúva. E ele finaliza esse texto de forma gloriosa. Ele aqui mostra o contraste com os homens que perecem e aquilo que Deus é. Ele diz no versículo 10: o Senhor reina para sempre. O meu Deus, o teu Deus, o meu irmão, reina de geração em geração. E ele finaliza dizendo: aleluia. Deus reina, irmãos. Deus governa. Ele está governando todas essas coisas. Ele está no controle de todas essas coisas. Pastor, o senhor crê mesmo nisso? Creio, meu irmão. Fielmente eu creio que Deus está no controle de todas essas coisas. Sei quando isso vai acabar? Não tenho a mínima ideia. Tenho esperança que pelo menos até o final desse mês a gente possa dizer para os irmãos: teremos culto. Mas eu não sei ainda. Mas uma coisa eu faço: eu olho para o Senhor, deposito a minha confiança nele, não em homens, não em príncipes, não nos filhos dos homens, em quem não há salvação e que o Espírito saindo deles, eles tornam para o pó. Mas eu confio no Deus que fez os céus e a terra. E eu quero convidar você a confiar nele de todo o seu coração, com toda a sua força e com todo o seu entendimento. E você vai receber a força necessária para continuar seguindo essa jornada de fé. Que não há Covid-19 que vai impedir, irmãos, de Deus realizar na sua vida
os planos que Ele tem. Que Deus te abençoe com essa pequena reflexão, com esse pequeno bate-papo, essa conversa do Salmo 146. Quem sabe na próxima semana eu volte um outro salmo, para a gente conversar novamente, agora talvez no Salmo 31, um salmo que tem falado muito também ao meu coração, o salmo da minha meditação matinal. Eu quero deixar essa recomendação bíblica, esse convite que o salmista nos faz nessa noite. Louve, confie e tenha esperança no Deus que fez os céus e a terra. Permita-me orar pela sua família, permita-me orar por você. Que Deus abra os seus olhos, que Deus levante você que está abatido e que Deus possa cada dia mais levantar toda a sua casa para olhar para o autor e consumador da sua fé. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, é mais uma noite que nós temos que chegar à casa dos teus filhos por meio da internet. Não podemos estar aqui como às quartas-feiras nós temos costume de fazer. Senhor, é com alegria, mas de certa forma com uma tristeza muito profunda no coração. Alegria por eles nos permitirem adentrar a sua casa, mas a tristeza porque nós estamos fazendo isso já por algumas quartas-feiras. Eu quero pedir ao Senhor que renove as forças, levante que está abatido, ó Deus, e não permita que essas pessoas que são ovelhas do seu pastoreio, não são ovelhas nossas, nós só cuidamos delas para o Senhor, meu Pai. São ovelhas tuas, elas foram salvas pelo sangue que o Senhor derramou na cruz do Calvário por elas. Nós estamos somente aqui para mostrar o caminho, para encorajá-los, Senhor. Eu peço por esses irmãos, por esses teus filhos, pelas tuas ovelhas, Pai, não deixa nenhum deles estarem abatidos ou permanecerem abatidos. Levanta-os para que eles possam louvar o teu nome, confiar em ti e saber que o Deus que fez todas as coisas está no controle total de tudo. Abençoa esse rebanho, teu filho, tua filha, essa minha irmã, esse singular que está aí, que mora sozinho, que mora sozinha. Ó Deus, abençoa cada um deles, esses jovens que nos escutam nesta noite, que nos veem nesta noite, todos eles, Pai, que talvez tenham perdido a esperança se talvez vão dar continuidade na faculdade, talvez se o emprego que estava prometido vai ser de fato, ó Deus, alcançado. Senhor, não deixa nenhum dos teus filhos se abater. Eu quero me lembrar também nesta noite daqueles inúmeros irmãos que enviam mensagens pedindo oração pelo WhatsApp da igreja. Eu quero me lembrar, Senhor, a tua filha Daniela tem me enviado cada pedido de oração e eu tenho lido cada pedido daquele e orado, Senhor. Mas em público aqui, Senhor, no meio desse vídeo, eu quero dizer ao Senhor, meu Pai, abençoa todos aqueles que têm enviado suas mensagens pelo canal da igreja, onde o Senhor possa visitá-los com a tua mão poderosa, curando, libertando, encorajando e operando teus milagres, em nome de Jesus. Pai, eu agradeço por esse momento e peço as tuas bênçãos hoje e sempre ao teu rebanho, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, rica e abundantemente. Até a próxima oportunidade, tá bom? Irmãos, estou de volta aqui só para lembrá-los mais uma vez do nosso compromisso com a obra de Deus, com as coisas de Deus. Queremos, antes de lembrá-los, agradecer pelo carinho, agradecer pela fidelidade com que os irmãos têm tratado as coisas de Deus. E eu tenho certeza, irmãos, que o pão não vai faltar, Deus vai multiplicar o nosso celeiro. Irmãos, eu creio fielmente nisso. Eu creio que Deus vai manter o vosso emprego, vai manter a vossa casa, vai manter as vossas contas. Ele é poderoso para sustentar o povo a quem Ele escolheu para segui-lo. Mas eu quero também lembrá-los desse nosso comprometimento com o reino do Senhor. Então nós temos aí os canais da igreja, que são as transferências bancárias, mas também aqui na igreja nós sempre temos irmãos, e alguns dias da semana, pastores, em alguns horários, você pode vir se você quiser, sempre tem um irmão que vai abrir o portão para você, vai te conduzir
até o santuário, onde você pode ali depositar o seu dízimo, onde você pode dobrar o seu joelho para tirar um momento de oração. Irmãos, a igreja está fechada para cultos, mas não para momentos de oração. Pastor, eu quero ir, eu e a minha esposa, para a gente orar na capela de casamento. Pode? Claro que pode, meu irmão. Nossos porteiros estão ali autorizados a abrir a todos os membros da igreja, para que você possa chegar ali, dobrar o seu joelho e fazer a sua oração, fazer o seu dízimo ali, ok? Mas nós não estamos permitindo aglomeração. Mas muito obrigado pela sua fidelidade. Se você quiser trazer, as portas estão abertas. Se você quiser transferir, faça conforme o desejo do seu coração. E que Deus te enriqueça muito mais ainda do que Ele já tem feito, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, sua casa e prospere toda a obra das suas mãos. Fiquem com Deus, fiquem na paz e até o nosso próximo encontro, querendo o Senhor, tá bom? Fica na paz. Deus abençoe.